Seja muito bem-vinda e bem-vindo, você que está assistindo a essa aula gravada, e seja muito bem-vinda e bem-vindo você que está entrando agora. Boa noite, para assistir ao vivo aqui comigo mais essa aula sobre desenvolvimento motor infantil. Na quinta passada não teve, eu estava com a garganta doendo, voz fraca, daí acabamos cancelando. Segunda-feira já retornamos às 9 da manhã e hoje retornamos à quinta-feira. Boa noite, da nosso horário de sempre das 20 horas. Como sempre falo nos avisos iniciais, os comentários ficam abertos justamente para vocês conversarem aqui comigo, tirarem suas dúvidas, irem conversando. É bem bacana quando vocês participam bastante, eu gosto bastante. Às vezes eu não consigo responder ali logo que sai a pergunta, mas assim que eu posso encaixar ou no final eu respondo tudo. Certo? Antes de eu começar especificamente falando da abordagem Pickler e explicar de onde que ela veio, como é que funciona, tudo, eu queria fazer só um desabafo aqui hoje. Fazer um desabafo assim. Por quê? Porque eu fui... que tem a ver com o nosso assunto aqui, sobre desenvolvimento infantil. Eu fui num aniversário esse final de semana passado e eu fiquei bem apavorado de ver, não só no aniversário, mas já vejo em outros lugares também, mas no aniversário, todas as crianças que estavam no aniversário, que eram de diferentes faixas etárias, tinha tanto lá de 2 aninhos, de 3 aninhos, tinha de 6, tinha de 7... tinha de até adolescentes, depois de 10, de 12, de 15, de 16 anos. Todo mundo no celular. Todo mundo no seu celular jogando um joguinho ou vendo um desenho, dependendo da idade, o tempo inteiro na festa. E eu fiquei apavorado com isso. E o pior é de ver os adultos cuidadores dessas crianças agindo naturalmente. Aquilo é o normal. Então, é um desabafo aqui para vocês assim, que estão atrás de conhecimento, que estão fazendo as questões aqui vão atrás de informações novas para cuidarem dos seus filhos. Desabafar com relação a isso, cuidar muito essa questão das telas. Muito essa questão. É muito triste de ir num lugar onde todo mundo podia estar, o adolescente conversando com o adolescente, que nem nós fazíamos na nossa época, a criança brincando de correr com as outras, e todo mundo em tela. Muito triste mesmo. E isso com certeza também afeta o assunto que a gente conversa aqui, que é desenvolvimento motor infantil, desenvolvimento motor e cognitivo infantil. Então, muito triste ver essa naturalização dos adultos com relação a isso também, achando um amor, ele sentado quietinho num canto olhando uma tela. E isso me apavorou bastante, essa naturalização desse negócio. Então, assim, muito cuidado com relação a isso, cuide os tempos, existem tabelas ali da OMS, onde mostra o tempo para cada idade. Ah, Thiago, tu não usa a tela? Olha, aqui em casa a gente usa a televisão. Não tem tablet, não tem celular, é televisão. E na idade da minha filha é 1 hora por dia que se pode usar. Às vezes passa o dia, a gente nem usa. Às vezes a gente usa, precisa fazer alguma coisa, a gente sabe que é um momento que a gente pode pegar e conseguir ter uma margem para eu, a minha esposa, conseguir fazer alguma coisa aqui dentro de casa. Mas a gente cuida muito o horário. Ligamos agora às 19 horas. Tem até no máximo às 20 se ela não viu nenhuma TV hoje. A gente cuida muito isso. Né? Para o bebê, a criança explorar o ambiente, né? Desenvolver sua parte emocional, cognitiva e motora. E ela só desenvolve por repetições de experiências, de movimentos, testar experiência, testar errar, testar acertar, interações. Né? Quando eu abro a minha mão, esse brinquedo cai no chão. A tela não te dá reação. É importante essas brincadeiras de ação e reação. E a tela não dá isso. Então é só uma introdução de hoje, assim, um desabafo, na verdade, do que eu vi no final de semana que eu fiquei apavorado.
para a gente poder mudar essa história aí, não ser desse jeito. Porque depois, lá na frente, quando está adulto e tem algumas questões importantes, assim, alguns problemas que a gente identifica, aí a gente quer resolver. Só que a gente não vê que lá atrás foi construído esse sistema de bloquear em cima de uma tela. Então vamos cuidar isso já desde os bebezinhos pequenininhos, por favor, não é brincadeira isso. Então voltando para o nosso tema de hoje, que é a abordagem Pickler. O que é Pickler? Pickler é o sobrenome da pessoa que criou esse tipo de abordagem, que é a Amy Pickler. Ela é uma húngara que lá na época, um pouquinho antes da guerra, da Segunda Guerra Mundial, lá 1940, ela, a partir do seu primeiro filho, ela ia observando o desenvolvimento dele. Ela é uma pediatra, cirurgiã pediátrica. Ela foi analisando como seu primeiro filho se desenvolvia e criou uma teoria sobre isso. E publicou no livro. Só que ela só foi colocar em prática essa teoria que ela tinha visto com o filho dela alguns anos depois, no pós-guerra. Porque pós-guerra, lá na Europa, ela fundou um orfanato. E nesse orfanato ela pôde fazer a prática dela, a teoria dela em várias crianças. E foi vendo os resultados nessas crianças que tinham essas crianças órfãos do pós-guerra tinham toda a possibilidade de ter uma característica negativa para desenvolvimento motor, cognitivo, emocional, e estavam crescendo super bem com as técnicas que ela estava colocando ali, que ela tinha testado antes da guerra no seu filho, né? Seu primeiro filho. Então, foi assim que começou, e é a abordagem Pickler que chama porque leva o sobrenome da Amy Pickler. Enfim, e daí o que é essa abordagem Pickler? É uma abordagem que ela enfatiza muito a questão da autonomia dos bebês. Essa é a premissa dessa abordagem Pickler, é a autonomia dos bebês. Então, os princípios dessa abordagem Pickler são três. São três pilares que envolvem. Então, um é o movimento livre. Então, o bebê tem a possibilidade de ter o seu movimento livre, de explorar seus movimentos, com o mínimo de interferência possível do adulto. Não o adulto fazer o movimento pelo bebê, mas o bebê ter um ambiente preparado para que ele possa explorar seus movimentos. E explorar seus movimentos é também errar seus movimentos. É testar, é errar, é começar a fazer medições de eu preciso acelerar, mas não tanto, e eu preciso desacelerar também alguns movimentos para eu aprender. Então, o primeiro pilar é essa possibilidade de deixar o movimento livre para o bebê explorar. A segunda pilar desse método dela é a afetividade. Então, ela fala como contribui para o desenvolvimento quando a gente, naqueles momentos do dia a dia com o bebê, uma troca de fralda, um banho, a gente reforça esses laços afetivos. E, mais do que isso, a gente conversa com o bebê sobre o que está acontecendo. Às vezes a gente tem a falsa impressão, é só um bebê pequenininho, eu vou dar banho. E vai lá e só dá o banho. Ou vai lá e só troca uma fralda. Que é diferente na abordagem Pickler sobre a gente pegar e vou trocar a fralda e vou aproveitar para falar. Esse é o pezinho, esse é o teu dedinho, teu joelho dobra assim. Dobra e estende, dobra e estica, dobra e estica. E conversando com o bebê e mostrando para ele que por mais que naquele momento ele não tenha maturidade física para fazer aquele movimento voluntariamente, que no início são só alguns espasmos, ele já está sendo colocado numa posição de ouvinte e de receptor dessas informações, que quando ele tiver essa maturidade para fazer, ele vai fazer com muito mais qualidade, com muito mais independência, com muito mais maestria nos seus movimentos, porque essa parte da afetividade foi trabalhada ali junto, de mostrar, dar um banho
É dar um banho falando das partes do corpo. Ah, mas meu bebê só tem 3 meses. Não tem problema, ele está ouvindo. Ele está ouvindo tudo. E está aguardando. E quando ele tiver maturação e capacidade física, neurológica para fazer isso, ele já vai tentar fazer. Mas isso não é da noite para o dia. Ah, agora ele já fala, agora eu vou dizer para ele que é para lavar as mãos ali, esfregar uma na outra. Sim, a gente vai dizer, mas isso já pode ser dito antes. Já pode ser mostrado antes. Olha como o papai lava a mão, olha como a mamãe lava a mão. É assim, ó, esfregando uma na outra. Parece, às vezes, loucura, vou ficar conversando, mas é assim mesmo. É assim que a abordagem Pickler, ela diz que isso é um pilar muito forte para agregar aos outros dois. O primeiro, que é o movimento livre, e o terceiro, que é justamente a autonomia. Né? É da liberdade. Eu separei uma frase aqui da própria Amy Pickler para se ter uma ideia de como ela pensava muito em relação a esses 3 pilares. Eu vou ler aqui para vocês a frase dela. Enquanto abre aspas, que é dela mesma a frase. Enquanto aprende a rolar, rastejar, sentar, ficar de pé e andar, o bebê não apenas está aprendendo aqueles movimentos, como também o seu modo de aprendizado. Ele aprende a fazer algo por si próprio, aprende a ser interessado, a tentar, a experimentar. Ele aprende a superar dificuldades. Ele passa a conhecer a alegria e a satisfação derivadas desse sucesso. O resultado de sua paciência e persistência. Essa é uma frase dela mesmo. Então, você vê que é muito mais do que aprender a sentar, ou do que aprender a engatinhar, ou do que aprender a andar. É aprender sobre essas questões, paciência, persistência, satisfação do sucesso, resiliência, quando a gente quer fazer alguma coisa e erra. Muitas mães acabam me falando assim, meu bebê está tentando engatinhar, mas não consegue e se irrita, não sei o quê. Isso é desenvolver a resiliência. Óbvio que a gente vai acolher, né, sempre que acontecer o choro, mas se o seu bebê, o choro, o desespero às vezes, mas se ele está tentando, está se esforçando, tem que ser o mínimo possível de interferência nossa, para que também o bebê, naquela aprendizagem motor, ele também desenvolva resiliência. A capacidade de passar por cima desses obstáculos. De aprender que agora eu não estou conseguindo fazer, mas eu vou insistir e você vai estar ali para dar confiança. Sempre não confundam a autonomia com deixar o bebê lá e não tá supervisionando. Tem que ter o cuidador supervisionando, porque o cuidador ele supervisiona para dar permitir com que esse ambiente esteja propício para isso. E também para acolher quando precisa acolher, para incentivar quando precisa incentivar. Mas o mínimo de interferência possível. O mínimo de interferência possível. A Amy Pickler, ela entendia uma forma diferente. Essas questões que hoje às vezes são tabus, né? A cadeirinha de descanso, o carrinho, o berço, o cadeirão de alimentação. Ela já pensava lá em 1940 de uma outra forma. E até hoje, às vezes, a sociedade tem dificuldade e parece, às vezes, não estar preparada para essa forma que ela já pensava lá em 1940. Mesmo com a gente tendo os resultados dela lá com os bebês, com as crianças pequenas, que ela teve com todos que ela trabalhou. Por que às vezes não parece? Porque eu vejo direto aquela peninha. Ai, que peninha. Ai, eu tenho peninha de deixar ele de barriga para baixo. Ai, tão novinho. Então, essa peninha, e o bebê adora. Ele adora aprender coisas novas. É importante para ele ter resiliência. É importante. Então, assim, quando fica maior, quando a criança fica maior, quando vira adolescente, quando está ali começando ali, terminando a adolescência, o que a gente quer dos nossos filhos? Que eles tenham autonomia. É isso que a gente quer.
Mas a gente tem que perceber que essas coisas são trabalhadas desde lá do nascimento. Desde o nascimento. Não adianta eu não trabalhar a autonomia desde antes do meu bebê começar a falar. E aí depois, ele grande, eu quero que ele seja autônomo. Não é uma coisa que acontece da noite para o dia, é uma coisa que é trabalhada, que é dia a dia, né, estimulado. Minha filha lá estava escorrendo o nariz. Eu poderia pegar um papel e limpar o nariz dela. Mas na idade que ela está, ela já tem capacidade de eu instruir ela a ir lá, abrir a porta do banheiro, ir lá no onde fica o papel higiênico, puxar uma partezinha de papel higiênico e limpar. Hoje, eu fui buscá-la na escola. Tinha uma exposição lá sobre a cultura gaúcha e tal. Fiquei ali mais um tempinho e deu vontade de fazer xixi. E daí eu perguntei onde que era para a professora lá que eles faziam xixi ali na escola, que eu nunca tinha ido. E ela disse, é ali naquela porta. Quando eu cheguei lá eu vi todos os vasos baixinho, a pia baixinha, tudo baixinho para eles. E a minha filha com 2 anos e meio disse, não pai, eu sei como fazer. E foi ali, abriu a porta, pediu para eu ficar do lado de fora da portinha, onde fica o vaso sanitário. Entrou lá no vaso sanitário, só que eu consegui enxergar por cima ali. E aí ela ficou lá, fez o xixi dela, puxou o papel, se limpou, apertou com o pezinho a tampa do lixo, abriu a tampa do lixo, colocou no lixo. Saiu dali, foi lá, apertou a torneira lá que era de pressão, de lavar a mão, lavou a mão, puxou o papel, limpou o papel, voltou lá, que tem a lixeirinha do lado do vaso, botou o papel lá no vaso. Então a escola já está fazendo isso com ela. E eu continuo fazendo isso com ela aqui em casa. E o que eu quero passar para o máximo de mães possível é isso também. Né? Através dessa... Eu já falei aqui do método Montessori, em outra oportunidade. Uma outra live foi só sobre o método Montessori, que bate muito junto com a abordagem Pickler. Para não acontecer esses casos de dar a mão, dar tudo na mão da coisa do bebê. Não deixa o bebê de barriga para baixo nos primeiros meses. Aí dá a mão, dá tudo na mão dele. Ele quer alcançar alguma coisa. Tem crianças que eu tô vendo que estão demorando para falar porque recebem tudo na mão. A criança vai apontar para um brinquedo, pega o brinquedo, já é colocado na mão dele. Não dá nem chance dele. O que você quer? É o carrinho? É a bola? O que é? Fala para mim. A gente tem a nossa cultura aqui tem muito forte isso de facilitar a vida. Do coitadinho, de facilitar. Coitadinho. E aí a gente acaba caindo nessa de depois grande, reclama que não tem autonomia, mas não foi trabalhado lá na base. Isso que a Amy Pickler fala, né? Essa capacidade de, através da conquista dos movimentos, aprender sobre resiliência, sobre paciência, sobre persistência, sobre passagem de obstáculos. Então, é muito importante essa autonomia ser construída desde o início, e a abordagem Pickler do que eu estudei, assim, a Montessori, a abordagem Pickler são métodos, são abordagens que combinam muito com esse resultado que a gente vê em bebês, em crianças que já começam a se desenvolver sozinha. Eu sempre dou exemplo aqui lá de quando eu dei aula de natação para pré-adolescentes, tinha 12 para 13 anos de idade. E os pré-adolescentes com uma capacidade motora terrível. Terrível. Eu queria que eles alongassem o braço puxando o cotovelo, um alongamento comum, fiz aqui para vocês, estou puxando o cotovelo e alongando meu ombro. E eu pedia numa roda de crianças depois do treino da natação para eles puxarem aqui, eles não sabiam fazer isso. Olhavam para mim, botavam um abraço por trás, não sabiam como se era por dentro, se era por fora. E eu tive que ir em vários, ir com a minha mão e posicionar o braço deles com a minha mão ali na hora. Porque eles me olhando, não entendiam onde colocar o braço deles para fazer um movimento simples. Então, como é que eu vou exigir deles ali com 12, 13 anos se não foi trabalhado isso lá? Se foi
Foi tudo facilitado na vida daquela criança que um dia foi bebê? Foi tudo facilitado para ele. Não explorou seus movimentos, não repetiu seus movimentos. Ele tem que se repetir. Para a gente refinar os movimentos, precisa de repetição. Para repetição, a gente precisa de um ambiente favorável para isso. Que possa ser repetido. Eu trazer o bebê lá para um colchão, eu vou amaciar o bebê. Isso a Amy Pickler também falava. É importante uma superfície plana e estável para o bebê se desenvolver. Uma superfície estável. Lá nos livros dela, até ela fala em chão de madeira, né? O relato dela lá da época, né? Mas assim, pode ser o tapetinho de EVA? Pode. Mas o chão está... Pode ser o colchão da cama que várias botam no chão para não ver o seu bebê dar uma tombadinha e cair? Não, não pode. Não pode. Bebês que estão lá em cima do colchão, aprendendo em cima do colchão, têm mais dificuldade de aprender os seus movimentos de forma com mais consciência corporal, com autonomia. Esses dias eu recebi uma imagem de uma mãe que estava preocupada que o bebê não estava sentando. Ela me mostrou um vídeo do bebê no sofá, que é mole. E o bebê tomava para um lado e para o outro, ele num sofá mole. E mais, ela que colocava ele com a mão ali sentado. Não. Teve uma mãe que me perguntou esses dias, minha mãe disse que se eu não colocar o meu bebê sentado, ele nunca vai aprender a sentar. Só se ele tiver uma disfunção neurológica diagnosticada pelo pediatra, uma síndrome genética. Se o seu bebê é típico, não tem nenhum diagnóstico desse, ele pode sim aprender a sentar sem você colocar sentado com as suas mãos. Vai demorar um pouquinho mais de tempo? Pode ser que demore um pouquinho mais de tempo? Pode ser. Mas vai ser uma qualidade melhor de sentar? Claro que vai. Claro que vai ser uma qualidade melhor. Porque no processo de aprender a sentar, no processo no chão, rolando, provando dos seus movimentos, ele vai cada vez refinar mais seus movimentos, ele vai cada vez trabalhar mais a sua musculatura, vai ter ela mais ativa, e quando ele sentar, ele vai ter uma postura, inclusive, até melhor. Tem estudos falando que colocar o bebê sentado antes dele estar preparado para sentar, como é que ele fica? Assim, né? E eu talvez não consiga mostrar na câmera, mas ele fica achatadinho. E isso, tem estudos que estão vendo agora com relação a isso, inclusive atrasos na fala depois. Foi colocado sentado antes do tempo, ficou achatadinho, pressionando os órgãos que também estão em formação ali. E aí atrasou a fala, mas não faz a conexão que aquela fala atrasada pode ser daquilo ali. Então tudo é assim, é consciência corporal o maior possível. Aqui eu já falava muitas vezes sobre a consciência corporal, a importância do refinamento do movimento, as possibilidades que você dá para o seu bebê refinar os seus movimentos, repetir os seus movimentos. O programa motor lá na base do cérebro, ele tem um monte de gavetinhas esperando informações para serem colocadas ali. Você pode ter, no final de uma fase da vida do seu filho, um gaveteiro cheio de informações, ou pode ser um gaveteiro pela metade, ou pode ser um gaveteiro com bem pouquinhas informações. Essas crianças que eu dei aula de natação e não sabiam alongar o braço, são crianças com um gaveteiro com pouquíssimas informações. E elas sim vão ter dificuldade ao longo da vida, para qualquer coisa que precise uma coordenação motora, às vezes até questões cognitivas. Até questões cognitivas. Não tem algum colega de trabalho que você vê que é mais lentinho, assim, que, nossa, eu falo, ele não entende, não explica. Eu explico para ele, ele não entende. Tem uma dificuldade de entender o A com o B ali. Dificuldade cognitiva, que é trabalhada nisso. Então a Amy Pickler vem para falar sobre esse desenvolvimento motor mais refinado, mas com uma capacidade mais complexa de movimentos, com consciência corporal do bebê, mas além disso, ela coloca essa questão de, através dos movimentos, aprender sobre ser mais interessado, sobre o tentar, sobre o errar,
sobre experimentar, sobre superar dificuldades, sobre paciência, persistência, tudo isso se aprende ali. Quando o bebê está engatinhando, ele coloca uma mão um pouquinho mais na frente do que deveria colocar e tomba. Ele pode dar uma reclamada porque tombou. Mas aí o adulto vai lá e faz o mínimo de interferência possível. Acolhe com o mínimo de interferência possível. E aí ele vai lá e vai na próxima vez, ele não vai querer tombar. Ele vai tentar organizar um pouco melhor aquela entrada de mão no chão para ela ser melhor do que foi a anterior, para ele não tombar de novo, porque quem é que quer viver caindo com a cabeça no chão? Agora, se tá lá em cima do colchão e cai e é divertido, porque caiu com a cabeça no colchão ali, caiu no colchão, é macio, que exigências tem o ambiente para se refinar o movimento e melhorar ele? E isso nas crianças que foram avaliadas pela abordagem Pickler se vê bastante nas escolas que têm essa abordagem, crianças que têm dificuldade de equilíbrio. Mais velhas, que têm dificuldade de equilíbrio. Porque não foi trabalhado todas essas questões, todos esses pilares nas primeiras fases da vida ali do bebê. Então, fecha com o que eu falei antes do programa motor, menos gavetas, menos informações nas gavetinhas para usar. E isso é um efeito cascata que tem pouco equilíbrio aqui, também vai ter um pouco... vai ter essa dificuldade dos alunos da natação lá com 12, 13 anos de alongar. Talvez na fase escolar vai ter dificuldade de fazer educação física escolar, vai ser o último a ser escolhido no time de futebol. Vai causar desinteresse, como eu sou sempre o último a ser escolhido no time de futebol, eu também não quero mais fazer isso aí, é muito ruim, eu não me coordeno direito, eu não me dou bem. E aí nós temos ali toda a receita necessária, os ingredientes necessários para a gente ter um adulto sedentário. E o sedentarismo, todo mundo já sabe, é um mal aí que tem na nossa humanidade hoje em dia. Então, né, como eu falo, eu gosto de trabalhar com essa primeira infância porque é a base do prédio que a gente está construindo. E se a gente pegar e faltar tijolinhos ali dessa base do prédio, é essa sequência que pode ser que aconteça no futuro aí. Tá certo? Então eu trouxe um pouquinho hoje não teve dúvidas. Não teve dúvidas hoje. Pelo menos não apareceu aqui para mim. Não sei se foi... Eu acho que está funcionando aqui os comentários. Mas, enfim. Revisando só então a Amy Pickler ali. 3 pilares. Movimento livre. Afetividade nas tarefas diárias. Para criar esse vínculo. E também já ir conversando sobre os braços, sobre as pernas, sobre os movimentos. Sobre as partes do corpo do bebê. Sobre a segurança. O bebê vai ter segurança também com você por perto. Então é movimento livre, pilar 1, afetividade, pilar 2 e autonomia, pilar 3. Mínimo de interferência do cuidador, do adulto, o mínimo de interferência possível para que o bebê ganhe essa sensação, essa capacidade de eu consigo fazer, eu sei fazer. Eu sei calçar o meu tênis. Eu sei ir lá no banheiro e me limpar. Eu sei vestir a minha camiseta. Ou tirar a minha camiseta. Esse fogo, essa chama. Não deixar se perder essa chama. Eu vou lá e visto. Eu vou lá e coloco o tênis. Eu vou lá e faço isso. Eu vou lá e faço aquilo. Eu vou lá e limpo o narizinho. Eu vou lá e fazer... O que a gente coloca inconscientemente na cabecinha do bebê? Que ele é incapaz. Ele é incapaz. Eu sou incapaz de colocar minha roupa. Eu sou incapaz de colocar o meu tênis. Eu sou incapaz de fazer tal coisa. Eu sou incapaz de fazer esse movimento aqui no chão. De rolar no chão. Eu sou incapaz de sentar. Eu sou incapaz de engatinhar. Eu sou incapaz de andar. Vi vídeo de mãe que estava preocupada num gramado grande de um parque, preocupada do seu bebê que estava aprendendo a caminhar, cair.
segurava pela camiseta do bebê, a camiseta estava toda esgaçada do bebê, porque segurava ele pela camiseta como se fosse uma coleira. E a camiseta dele toda esgaçada dela segurar e ele querendo correr naquele gramado. E aí sendo segurado para não cair. Olha só, perdendo uma grande oportunidade de cair numa grama. E refinar, isso a gente nem sabe se ia cair. Era mais o medo de que fosse cair do que cair. Né? E estava ali a criança lutando para fugir daquela amarra ali para conseguir correr naquele gramado. Se caísse, digamos que se caísse ali naquela grama, o que tem? Ia ter que levar para o hospital? Claro que não. Não é uma queda acima da altura do bebê. Ainda mais numa grama. Então, assim, muito cuidado com a construção dessa base, dessa casinha aí, para não ficar faltando tijolinhos lá na frente. Tá certo? Assim que eu encerrar aqui essa aula, eu vou deixá-la disponível no Instagram ali, na íntegra. Qualquer dúvidas que aparecerem, podem falar nos comentários aqui dessa própria aula, ou me chama no direct para conversar sobre o seu bebê, qualquer situação. Caixa de perguntas também está aberta, né? A caixa de perguntas foi aberta hoje, meio-dia, e fica aberta nos stories ali do meu Instagram até mais ou menos amanhã, meio-dia. Tá certo? Bom restinho de semana. Amanhã é sexta, bom restinho de semana e bom final de semana para todos e todas vocês. Obrigado pela participação aí, obrigado por estarem aqui assistindo essa aula. Fiquei bem feliz com a participação de todas e todas. Até a próxima. Até segunda-feira às 9 da manhã, próxima aula. Até mais.